Salve, salve, moçada. Mais uma vez estamos aqui, professor Cássio, língua portuguesa. Nós vimos, sem mais nada, de falar boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o horário que você está nos vendo, né? Mas muito obrigado aí pela presença, né? Nós vimos nas aulas anteriores os tipos de sujeito simples, composto, sujeito oculto, indeterminado, né? Nós vimos oração sem sujeito, né? Temos ciências da oração. Aí nós vimos a predicação, né? Vimos o predicado, né? Vimos o predicado nominal, que é formado por um nome, o núcleo é um nome, por isso é predicado nominal, porque o núcleo desse predicado é um nome, né? Que tem um verbo de ligação, lembrando que verbo de ligação é aquele que apenas liga, né? São verbos de ligação ser, estar, ficar, permanecer, continuar, andar, tornar-se, parecer, não é isso? Esses são os verbos de ligação, expresso estado, né? E o termo que qualifica o sujeito nós chamamos de predicativo sujeito. É isso, né? E depois nós vimos também o predicado verbal. O predicado verbal é aquele que apresenta como núcleo um verbo que expressa uma ação. Esse verbo que expressa uma ação nós chamamos de verbo significativo, certo? Isso é importante. Aquele verbo que tem expressão. Ou seja, é, expressão de uma ação, né? Aí nós vimos também o predicado verbo nominal, que era formado pelo núcleo do predicado nominal, né, que é um predicativo sujeito, geralmente é um adjetivo, né? Ou qualquer palavra que qualifique, não precisa ser necessariamente adjetivo, mas qualquer palavra que exerça a função de adjetivo, né, que qualifica o sujeito. E um verbo, certo? O verbo nominal, nós vamos ter núcleo do predicado verbal, um verbo de expressação, e o predicado do sujeito. Bom, agora nós vamos falar o seguinte. Verbos, mas vou falar que nós temos verbos que são transitivos e verbos que não são transitivos. Pegue a ideia de transitividade da questão de a gente andar, caminhar, não é isso? Então, a língua portuguesa é muito sábia, né? Porque transitivo é aquele que transita, intransitivo é aquele que não transita, né? Lembrando que o in significa uma negação, né? Por exemplo, capaz, incapaz, né? Fiel, né? Esse fiel, e infiel, eu quero ver, não é isso? Ela canta isso, infiel é aquele que não é fiel, né? É isso. Bom, então nós estamos aqui, a transitividade verbal só existe para verbos significativos. Aqueles que expressam ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, nós temos aqui verbo morrer, verbo chover, verbo estar, certo? É, são verbos, né, isso que nós chamamos de. Deixa eu melhorar. O verbo morrer, um verbo que expressa uma ação, certo? O verbo chover também expressa né, uma ação. E o verbo estar expressa um estado. Bom, é só isso. É sobre isso que eu queria falar para vocês, né? Uma dica boa, né? Ou seja, é a relação estabelecida entre o verbo e outros termos da oração, caracterizando-os como transitivo direto, aqueles que transitam, transitivo indireto, e tem aqueles verbos que são bitransitivos, ou seja, que eles podem tanto ser verbo transitivo, ele apresenta a característica do verbo transitivo direto e do verbo transitivo indireto. Mas, Cássio, está pirando minha cabeça, eu não estou entendendo nada. Eu vou esclarecer isso aqui para vocês, eu vou só para dar uma clareada, né? Então, nós temos aqui, meus queridos alunos, habilíssimos alunos, né? Transitividade. O que vem a ser uma transitividade? É quando um verbo significativo necessita ou não de um complemento verbal. Gente, coloca simplesmente verbo significativo, aquele que expressa uma ação, acabou, né? Dentro da transitividade verbal, podemos dizer que o verbo pode ser intransitivo, porque não pede complemento, ou transitivo, certo? Esse transitivo pode ser direto ou indireto, tá? Bom, seguindo aqui a nossa telinha, nós temos, né? Olha que tela bonita, verbo intransitivo. Olha que facinho, gente. Olha só. Verbo, olha, o in, tá vermelhinho aqui, ó. Vermelhinho, intransitivo. Aquele que não precisa de um complemento para ter sentido completo, certo?
Vovó morreu em pé, né? Se eu disser apenas vovó morreu, todo mundo entende. Ah, Cássio morreu do quê? Não, isso não importa. O importante é que ela morreu, ponto. Né? Isso, como, quando, onde, por quê, aí já é outro caso, tá? Eu me casei, bem feito, mas tá ótimo. Lindo, maravilhoso, um casamento bom, né? Tá bem feito. E quando eu falo bem feito, quer dizer, bem feito foi o casamento, mas foi uma coisa linda, é isso que eu quis dizer, né? Então, tá aqui, ó. Eu me casei, né? A ação está completa. Eu me casei, parabéns, tal, né? Tan, tan, taran, tan, 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 tararam, tan, tan. Bolo, champanhe, festa, convidados, todo mundo. Eu me casei. Ponto. A ação está completa. Verbo transitivo, né? Se o verbo intransitivo é aquele que não pede complemento, logo o verbo transitivo pede, né? Então, é aquele que necessita de um complemento para ter um sentido completo. Pronto. É isso. Verbo transitivo direto é aquele que pede um complemento, né? Isso sem o auxílio de uma preposição. Eu já falei para os alunos que falam assim, olha, como que é? Alunos queridos, preposição. Vou falar as mais importantes que aparecem nesse caso aqui, né? O a, certo? Com um acento grave indicando que ali houve ocorrência houve uma crase, ocorreu uma crase. O em, né? Isso é a preposição, né? Isso. O para, o contra, não é isso? São aquelas preposições que vocês vão encontrar nesses casos aqui, não é isso? Quem confia, confia em alguém, quem gosta, gosta de alguém, não é isso? E por aí vai. E tudo isso é preposição. Então, lembrando, só para dar uma. Eu sei que você sabe. Ah, cara, você me fala tudo. Tá, eu sei que você sabe, é só para lembrar. Preposição é uma palavra invariável, exceto aquelas preposições, né, incidentais, que depois eu vou explicar para vocês direitinho o que você disse, que é uma preposição acidental. Ela é uma palavra invariável, porque ela não varia, né? Isso é importante. Que vai ter um valor semântico. Semântico é sentido, certo? Um valor vai ter exatamente um valor nocional, ou seja, noção. Então, é isso, tá? Então, não tem preposição nesse caso do verbo transitivo direto. Então, Diogo, olha só, olha como está escrito Diogo. Diogo comeu o brigadeiro. Quem come, come alguma coisa. Na pergunta, turma, eu já estou por lugar. Pensa. Na pergunta tem o artigo o na pergunta, certo? Se na pergunta tem o artigo o, ele é o verbo transitivo direto. Quem derruba, derrubou alguma coisa. Ela não derrubou o meu livro. Se esses complementos, esses subjetos diretos aqui não estivessem presentes na oração, a pergunta sempre ficaria o quê? Aí ele comeu o quê? Certo? Ela não derrubou o quê? Né? Então, tem toda uma categoria importante aqui para a gente entender que a pergunta que se faz para o verbo transitivo direto tem um artigo, é o. Atenção, leve sempre em consideração o uso do verbo dentro do seu contexto. Isso é importante, né? Isso é importante. Verbo transitivo indireto, não é isso? É aquele que pede complemento verbal com o auxílio de uma preposição, tá? Então, Diogo gosta, quem gosta, gosta de alguma coisa. Lembre-se que lá no verbo transitivo direto, a pergunta era apenas o artigo. Agora, no verbo transitivo indireto, tem artigo na pergunta. Quem confia, confia em alguma coisa. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem assiste, assiste a alguma coisa, tá? Então, aqui, Diogo gosta de brigadeiro, né? Isso, gosta de algo, ou gosta de alguma coisa. Ela necessita de sapatos novos, não é isso? É isso, tá? Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, guarde esses exemplinhos aqui. Eu sei que antes do carnaval vocês estão um pouquinho preguiçosos, mas faça o registro aí, certo? Que vai ficar legal, que vai dar bom. Ok? Continuando, lembra que eu falei dos bitransitivos? É o que nós vamos ver agora, né? Verbos transitivos direto e indireto são.
né? Bitransitivos. É aquele que apresenta dois tipos de complementos verbais, né? O Joe convidou os alunos, certo? Para um churrasco. Convidou para um churrasco, né? Minha mãe deu um brinquedo ao meu irmão, certo? Minha mãe deu ao meu irmão um brinquedo. Observe que quem dá alguma coisa, certo? Ah, nesse caso aqui, é importante lembrar que para é uma preposição também, né? Então, convidou os alunos, objeto direto, para quê? Então, convidou quem? O quê? Né? Pergunta cabe. Os alunos. Para quê? Não é isso? Para um churrasco. Para terminar, minha mãe deu um brinquedo ao meu irmão, quem dá alguma coisa, certo? Verbo transitivo direto, deu, né? Isso indireto. Quem dá alguma coisa para alguém. Nesse caso aqui, esse verbo bitransitivo, nem sempre vai depender do contexto, tá bom? Turminha, eu vou passar a nossa ideia aqui, que eu quero deixar mais tranquilo para vocês, que é a nossa atividade lá na nossa apostila, tá ok? Abraços, muito obrigado, viu? Muito obrigado, turma. Até a próxima. Muito obrigado. Faça a lição. Olha, eu coloquei lá na plataforma as páginas para fazer as lições, tá bom? Obrigado, turma. Valeu. Obrigado mesmo.